Bom, boa tarde, então. A nossa terceira palestra com o professor aqui da casa, o professor Alfredo Culleton. Eu só apresentar o Culleton é absolutamente desnecessário, ainda mais aqui na Unicinos. O que eu quero é agradecer ao interesse do professor Culleton em participar desse evento sobre Shakespeare. É sempre bom ter alguém, professor da casa, aqui presente conosco para nos ajudar a compreender um pouco dessas relações entre filosofia e literatura. Professor Culleton, a palavra é toda sua. Muito grato pela sua presença aqui conosco hoje à tarde. Obrigado, Vicentini, pelo gentil convite, pela iniciativa que você tem, né, de propiciar estes espaços de conversa que não nos são muito característicos, né, na filosofia tão acadêmica, né, e chata às vezes, né? E então eu não queria perder a oportunidade, né, de metido, porque eu não sou especialista em Shakespeare, mas sou um apaixonado por estas inutilidades essenciais, né, que são fundamentais. A gente eu não consigo viver sem estas coisas. E a gente, eu vou partir um pouquinho de um âmbito um pouco mais geral da importância da literatura na nossa vida, né? E depois vou me aproximando a Shakespeare e depois vou tratar do Mercador de Veneza, de uma maneira menos acadêmica, menos rigorosa, mas espero que seja de proveito, especialmente para aquele público menos especializado. Na nossa cultura, a gente tem, dentro da nossa linguagem, algumas marcas que a gente não sabe nem de onde que vieram, nem como que chegaram. E são essas marcas que qualquer cobrador de ônibus conhece. Ele sabe o que é o Quinto dos Infernos, ele sabe o que é a Tetu Brutus, ele sabe o que é uma sereia, ele sabe que alguém morreu injustamente pendurado de uma cruz. Ele sabe essas coisas. Ele nunca leu Homero, nunca leu Dante, nunca leu Shakespeare, nunca leu a Bíblia, mas essas coisas ele sabe. Isso está metido na nossa cultura, né? E em ambientes um pouquinho mais sofisticados, a gente tem essa frase horrível que diz: há muito mais entre o céu e a terra do que a tua vã filosofia pode imaginar. Essa vã, não sei quem que botou essa vã lá dentro, mas não tem vã no texto de Shakespeare. Mas conhecer um pouquinho mais esses autores, né, e a origem disso nos ajuda um pouco a entender esse universo, né, da nossa cultura contemporânea, né? E por que a gente escolheu o Quinto dos Infernos e não escolheu o nono, né? Como você trouxe, né? Que onde estaria o pior dos castigos, né? Mas evidentemente o pior dos castigos não é o nono, senão é o quinto, né? Onde vão os irados, os iracundos, os raivosos, né? E realmente a pena do raivoso é terrível. Nós vemos algumas imagens dessa dor do raivoso, que é muito maior do que a dor do traidor, né? Apesar do pecado ser maior, ou da traição, do que da raiva, né? Mas, em todo caso, nos aproximar desses temas que atravessaram miles de anos, né? Alguns centos, outros miles, e chegaram a nós nesse discurso popular. Eles devem ter alguma coisa de realmente importante para estar presentes até hoje. O que me fascina em Shakespeare e na maioria dos autores clássicos, e isto é uma coisa, por que o Dante tem uma comédia, né,
que não é muito engraçada e o Shakespeare chega a ter coisas engraçadas se serem todas tragédias, né? É dizer, o que caracteriza uma comédia é que começa mal, termina bem, certo? Começa no inferno, no caso de Dante, e termina no céu, né? No caso das tragédias, começa bem e termina mal, certo? Então, há essa diferença e esse contraponto entre o Dante e o Shakespeare que me parece interessante, e essas piscadas de olho, né? Esse parpadeio, diria um tangueiro, né? Entre Shakespeare e Dante são bem interessantes e provavelmente tenha gente que já fez isso, mas deve ser fascinante, né? A presença de um no outro, né? E o quanto um recupera do outro. Mas do Shakespeare dizia o que me fascina e é o que faz com que ele continue extremamente vivo, né? Na nossa cultura. Todo mundo sabe quem é Romeu e Julieta, sabe que pode se morrer de amor, né? Que não era bem assim, né? Morrer de amor, né? Homem por mulher, mulher por homem. Isso, filho pelo pai, amigo pelo amigo. Já teve casos na história. Agora começar a ter homem morrendo por mulher e mulher morrendo por homem, isso não é tão comum. Isso começa assim, o Shakespeare que coloca isso de uma maneira mais material. Mas o que o Shakespeare traz, o que ele consegue cortar e acabar com a tradição da dramaturgia medieval, é que não tem certo e errado e bom e mal antecipadamente. Então, não há moral da história. Não tem moral da história, mas acabou. A moral da história a gente vai ter que construir a cada versão, né? Por isso que a gente vê uma peça dessa e quer ver de novo, e depois vai ler de novo, e depois vai... agora apareceu um filme sobre isso, então vou ver o filme sobre isso, né? E não vou terminar nunca de ver, porque não tem moral a ser resgatada. Quando você tem uma moral a ser resgatada, você pega essa moral, bota no bolso e vai embora, nunca mais pega nisso, né? Por isso, o Shakespeare vai trazer sempre elementos tão complexos, tão pouco claros, mas tão profundos, né? Que nos tocam tanto que a gente vai ter que ver de novo, vai ter que ouvir de novo, vai ter que se reunir numa quinta de tarde em São Leopoldo, num dia de chuva, com a gente, tudo para falar sobre Shakespeare de novo. E essa antropologia que ele traz, né? Mostrar todos os sentimentos num só. Sentimento de raiva, o sentimento de generosidade, a mesquinhez, a prepotência, a misericórdia, o fato de ser ganancioso, todo numa personagem só, numa cena só. Ninguém sabe, afinal, quem é o bom e quem é o ruim. Ninguém sabe se o Shylock é vítima ou vitimário, ninguém sabe se o Antônio é vítima ou vitimário, etc. Mas antes de entrar no Mercador de Veneza, algumas coisas gerais assim do Shakespeare, né? Falando dessa antropologia, essa possibilidade do autoengano é uma constante em todas as peças dele, né? Essa solidão, o papel das mulheres, sempre mulheres muito fortes, muito protagonistas, muito encarnadas. A gente lembra do nome das personagens femininas, né? As personagens femininas... Bom, na história inglesa também você tem isso, né? Você entra na abadia, só mulher lá dentro. A mulher manda na Inglaterra 500.000 anos, né? E não precisou mais de 68 para
para a mulher ter protagonismo. Na Inglaterra é protagonista há muitíssimo tempo. As rainhas, né? As rainhas são impressionantes. Mas essas coisas que o Shakespeare traz e que comovem até hoje, né? Se você pegar uma criança de 5 anos, você começar a contar uma história de Romeu e Julieta, ele vai entender, ele vai querer saber o final e tal. Até um homem de qualquer idade. E esse fascínio pela Itália, né? Bom, uma coisa importante que me parece, das poucas leituras que eu fiz do Shakespeare, é que ele não é um filósofo, ele não é um jurista, ele não é um teórico, ele é um quê? Um comerciante, um cara que quer ganhar dinheiro, tem que sustentar a família, e ele não pertence a nenhuma instituição acadêmica, não pertence à nobreza, ele tem que se virar e ele vai ter que fazer negócio, e ele faz negócio com o que dá certo e está funcionando, vamos investir mais e vamos voltar a fazer negócio. Então ele é um empresário do teatro e é bom ele escrever coisas boas para atrair público, vira dono de um teatro. Esse teatro tem bastante vagas, montar uma peça é cara, você tem que escrever, contratar artistas, cenários, etc. Você tem que fazer isso funcionar. Você não pode fazer uma peça para durar uma semana, isso tem que durar algum tempo. E você daqui a pouco tem que poder reproduzi-la novamente. E então ele, dentro de cada peça, ele vai ter como que várias histórias sendo relatadas de maneira paralela, inclusive entrecortadas, para diferentes públicos que estejam presentes, públicos mais eruditos e públicos mais populares. Então sempre aparece um sujeito meio esquisito, esdrúxulo, assim, do nada, né? E dá um corte na seriedade, torna isso um pouquinho mais cômico, e daqui a pouco volta a um lugar, a uma narrativa um pouquinho mais organizada. Então, temos muitos relatos ou muitas histórias dentro da mesma história. Fora os monólogos, etc. E os diálogos, mas tem muitas histórias dentro do texto. Então, vou falar um pouquinho mais de um texto que eu conheço um pouquinho mais que os outros, por conta da minha trajetória como professor no Direito, né, no PPG de Direito aqui da Unicinos e em Santo Ângelo. E fazer um brevíssimo resumo para quem não conhece a peça, não está familiarizado com o Mercador de Veneza. Vou apresentar um breve resumo, vou contar algumas histórias e vou passar alguns pequenos fragmentos desse filme do Michael Radford, né, que já comentamos antes, com Al Pacino, e algumas passagens que são bem bonitas. É uma peça muito bem realizada por este diretor. Um resumo, então, do Mercador de Veneza. Tenho uma cola aqui. O Bassanio, parece um autor fundamental, uma personagem central, né? Tanto quanto o Shylock, mas o Bassanio é um nobre veneziano que perde tudo, a sua herança, e ele está obcecado por conquistar uma princesa ou uma mulher que se chama Pórcia, que tem uma fortuna importante e é muito bonita, e bom, então vale a pena investir. Ele não tem condições de competir com outros pretendentes, então ele vai à procura do seu amigo Antônio para buscar algum financiamento, e o amigo Antônio diz: bom, eu não tenho
dinheiro, sou um comerciante, tenho os meus dinheiros em cima dos barcos que estão navegando pelo mundo, mas se o meu nome serve de alguma coisa, vamos buscar dinheiro por aí. Então vão apelar ao Shylock, que é um judeu, que nesse tempo e nesse lugar são impedidos, proibidos de ter propriedades, então eles se dedicam ao empréstimo de dinheiro a juro e sobrevivem desse negócio. Ele consegue o empréstimo solicitado, consegue conquistar a Pórcia, mas os barcos do Antônio se perdem, afundam, são roubados, etc. E o Antônio fica refém do Shylock, né, que tinha colocado como cláusula, caso não pudesse pagar pelo empréstimo, devolveu o empréstimo, que ele pagaria com 1 libra de carne humana, né, essa foi a condição que o Shylock coloca, que é uns 450 gramas, meio quilo, da parte que o Shylock escolher, e foi o coração, então ele ia ter que devolver. Ficou refém do Shylock, e isso vai para uma corte, e na corte se decide de uma determinada maneira. Nós já vamos ver isso. O que me interessa e o aspecto que eu vou ressaltar desta peça do Shakespeare é o aspecto dos contratos. Dentre as peças do Shakespeare, aquela que tem mais contratos. Se encontram entre 4 e 5 diferentes contratos. Contratos são acertos realizados entre partes, né, onde ambas são beneficiadas, né, e há uma cláusula, geralmente em contratos, há uma cláusula de compensação caso uma das partes não cumpra com o seu compromisso. Eu vou destacar três passagens do texto, né, que me parecem ilustrativas me parecem bem interessantes. E o que eu quero evidenciar com isto, e por que vou a Shakespeare para tratar de contratos, porque o Shakespeare consegue perceber toda a complexidade de um contrato. Se vocês forem a uma disciplina de contratos numa faculdade de Direito, isso será dado em 2, 3 disciplinas, em 2, 3 aulas, de uma maneira simples. Está resolvido o contrato, isto se assina, se cumpre ou se paga a pena e pronto. Não, o Shakespeare consegue encontrar toda a complexidade que está dentro de um contrato. E vou colocar na tela o primeiro contrato. Então, são 3 contratos que eu vou destacar. Neste caso, e uma ordem arbitrária, o contrato que a Pórcia tem com o seu pai morto. O segundo, o contrato do dinheiro. E o terceiro, contrato que gira em torno de uma aliança, de aliança de casamento. São 3 contratos bem diferentes. O primeiro contrato, o da Pórcia com o seu pai morto, o pai da Pórcia, antes de morrer, ele não consegue saber quem vai casar ou quem pode ser o pretendente da Pórcia. Então ele vai organizar um sistema de escolha. Ele tem 3 cofres e o candidato tem que abrir um dos cofres
e dentro desse cofre estará, no cofre certo estará a possibilidade de casar com a Pórcia. Há um cofre de ouro, um cofre de prata e um cofre de chumbo, né? E ele vai ter que, o candidato, o pretendente, vai ter que escolher entre um dos 3 cofres, e só tem uma chance. E vamos ver o que a Pórcia diz. Ela vai verificar, será que eu tenho que cumprir a vontade de um sujeito morto? Eu posso cumprir a vontade de alguém que já morreu? Então, vou ver se conseguimos passar esta partezinha. Juro-te, Nerissa, que estou cansada deste vasto mundo. Estaríeis, doce madame, se vossas dores fossem tantas quanto vossas venturas. No entanto, pelo que entendo, sofrem tanto os que têm em excesso quanto os que passam fome. Ai, se fazer fosse tão fácil quanto saber o que é certo fazer. Capelas seriam catedrais e pobres casebres, palácios principescos. Mas esse raciocínio em nada me ajuda a escolher um marido. Ora, escolher. Eu nem posso escolher quem quero, nem repudiar a quem odeio. Deve a vontade de uma filha viva ser governada por um pai morto? Deve uma filha viva ser governada por um pai morto? Como a gente pode saber o certo e o errado? Tá? Não tem como saber o certo e o errado, e pensar sobre isso não me ajuda muito, diz, né? O ceticismo é bastante interessante. Pode ser governado por um pai morto. Isso é também interessante quando a gente pensa em termos políticos, né? Ser governados por uma Constituição de 88 que cujos constituintes, a maioria já morreu ou estão fora de carreira, e o tempo era outro, e o mundo era outro, e o século era outro, e não ser governado por uma Constituição de 1988 faz sentido? Continua valendo, ou temos que fazer acordos por cima do legislado, né? O que justifica a gente manter um contrato feito por outro, né? Ou cumprir o desejo de um outro ou a determinação de um outro, quanto a gente assume isso como próprio. Isso a gente coloca, eu coloco o exemplo da Constituição de 88, nós podemos colocar uma infinidade de exemplos dentro da nossa tradição, da nossa cultura, dos nossos modos, dos nossos ritos de civilidade. Uma série de exemplos podem ser colocados, mas este é um dos contratos, e ela acaba confiando no contrato e confiando, né, em que o mecanismo proposto pelo pai pode dar certo, e de fato acaba funcionando. Este é o contrato que o Antônio assina com o Shylock, contrato que o Antônio assina com o Shylock a pedido, né, ou para beneficiar o Basanio. Então, as 3 figuras estão ali muito bem representadas. Lancelot, as taxas. Três vezes dos 12. Deixai-me ver a taxa. E então, Shylock? Ficaremos empenhados convosco? Senhor Antônio, vós frequentemente no Rialto me vilipendiastes sobre meu dinheiro e meus costumes, e eu tudo suportei com pacientidade de ombros.
pois o sofrimento é o estigma de nossa tribo. Vós me chamais de incréu, de cão impiedoso, e cuspis na minha túnica judaica, só porque faço uso do que é meu. Bem, parece que agora vós precisais da minha ajuda. Vós me procurais e dizeis: Shylock, queremos dinheiro. Vós dizeis isso, vós que lançastes vosso escarro em minha barba e me escorraçastes como um cão vadio de vossa soleira. Dinheiro é o que quereis. O que vos deveria dizer? Não deveria dizer: acaso um cão tem dinheiro? Pode uma besta emprestar 3.000 ducados? Ou devo me curvar e com um fio de voz embargada e humildemente semblante dizer isto: bom senhor, cuspistes em mim na quarta. Tal dia me repudiastes e em outra ocasião chamaste-me de cão. E por essas cortesias empresto-vos esta quantia? Provavelmente ele te insultar, cuspir em ti e te rejeitar de novo. Se vais emprestar dinheiro, não empresteis como amigo, pois desde quando a amizade visa multiplicar o vil metal? Hã? Empresta assim a teu inimigo. Se ele falir, mais te deleitarás ao cobrares a multa. Como vos exaltais, quero ser vosso amigo, ter vosso afeto, esquecer as máculas com as quais me envergonhastes, suprir vossa atual necessidade e não cobrar ágio algum por meu dinheiro. Não me ouvis? Minha oferta é gentil. Isso é gentileza. A qual eu mostrarei. Ide comigo ao notário e ali selai este trato. Num toque de bom humor, se não me pagardes no tal dia, no tal lugar, a tal quantia expressa em nosso contrato, que a garantia indicada seja 1 libra exata da vossa bela carne, a ser cortada e retirada da parte de vosso corpo que eu bem entender. Contente estou. Selarei este trato e direi que é a gentileza entre os judeus. Não seleis tal trato vil por mim. Prefiro continuar em necessidade. Ora, não temais, homem. Não transgredirei. Em 2 meses, 1 mês antes do trato expirar, eu espero ter de volta 3 vezes o triplo do valor desse trato. Oh, pai Abraão, o que são estes cristãos, levados por sua própria crueldade a suspeitar de todos? Por favor, dizei-me, se ele infringisse o trato, o que eu ganharia? Cobrando a garantia. 1 libra de carne humana não é tão apreciada nem proveitosa quanto a de carneiro, de vaca ou de cabra. Eu digo que para comprar sua simpatia, ofereço esta amizade. Se ele aceitar, que seja senão a Deus. E pela minha estima rogo que não faltes ao trato. Shalom. Eu selarei o nosso trato. Em termos estritamente legais, não há validade nesse contrato. Então, digo, mas não estamos preocupados com isso. Nossa preocupação é quantas coisas estão em jogo ali, né? Bom cristão, o judeu que foi maltratado pelo cristão. Bom, aí aparece uma série, inclusive o Bloom, né? Entende que esta peça pode ser antissemita. Algumas outras leituras dizem, bom, o que nós entendemos hoje por antissemitismo depois de Auschwitz
nada pode ser comparado, entende? Antissemitismo, como nós entendemos contemporaneamente, não pode ser entendido no século XVI e XVII. Há discriminação, há diferença, há conversões compulsivas, obrigatórias, etc. Há uma série de coisas que são cruéis, que são ruins, que são contra os direitos humanos contemporâneos, etc. Mas antissemitismo, como é entendido contemporaneamente, não se caracteriza, né? Assim, se nós tivéssemos Auschwitz daqui a 30 ou 50 anos com os argentinos, quem sabe as piadas da argentinos virariam anti-argentinismo, mas não tem. Digo, a piada argentina, discriminaçãozinha mais, discriminaçãozinha menos. Depois da escravidão negra, falar mal de negro é outra coisa, diferente de... Então, para relativizar, a leitura que eu faço relativiza o antissemitismo de Shakespeare. O Shakespeare não tem pretensões nem ideológicas, nem políticas, nem teológicas. Me parece que o Shakespeare tem pretensões empresariais. E se alguma outra coisa desse tanto dinheiro quanto isso, ele ia fazer aquela outra coisa, abandonaria no mesmo dia, né? Ele é um empresário, bom empresário, bem-sucedido e próspero. Este Mercador de Veneza é anterior ainda à inauguração do Globo, se supõe que seja de 97, 1597, o Globo é de 99. Mas este é o contrato central, o contrato mais forte da peça, né? O contrato que tem... quando a gente pensa no Mercador de Veneza, vamos pensar neste contrato e não nos outros. Os outros são secundários. Mas há uma série de outros contratos que vale a pena destacar. Todo contrato, todo acordo, ademais do acordado e contratado, está carregado de interesses humanos, demasiado humanos, absolutamente humanos. Vingança, exibicionismo, desejos, que se materializam em contratos, mas que por trás há uma série de outras coisas. Por isso que quando se quebra o contrato é quando aparecem essas outras coisas. Você vê, né? As pessoas, os casais se conhecem mesmo quando se separam, né? E quando se separam, que aparecem todas aquelas coisas que não estavam quando se fez o contrato. O contrato, aquilo que levou as pessoas ao casamento é completamente diferente na hora do contrato do que quando o contrato se desfez. Quando o contrato se desfez, aparecem todas as coisas. Então, os contratos não são coisas simples e objetivas, como o positivismo gostaria que fossem, ou como a gente pensa que são, mas quando se quebram é onde aparece realmente toda a profundidade. Vou botar o terceiro contrato. E esta que sou e que vedes são vossos, meu Senhor. Eu os dou com este anel. O anel, tá? Ela está dando o anel para o Bazan. Que quando retirado, dado ou perdido, anunciará a ruína
do vosso amor. E me dará o direito de vos repudiar. Minha dama, vós me deixaste sem palavras. Apenas meu sangue vos fala em minhas veias e tão confuso estou, extasiado. Mas quando este anel deixar este dedo, a vida me deixará com ele. Então ousareis dizer que Bassanio morreu. Isso para mostrar mais um contrato, este vai ser quebrado no final, porque o juiz vai acabar pedindo uma lembrancinha do favorecido, diz, me dá esse anel ali e tal, e pega o anel de volta, bom, quebra o contrato, depois tem que reconstruir o contrato, bom, tem uma série de coisas interessantes ali, de como se recompõe um contrato quebrado, né, que também tem as suas sutilezas. Poderia falar muito mais sobre os contratos, pouco faz sentido para um público que não é rigorosamente próximo aos temas jurídicos, mas eu destacaria, além dos contratos, algumas passagens que me parecem memoráveis. E aí sim, atualizando, aggiornando elas, sobretudo o discurso do Shylock, quando ele sabe que os barcos afundaram e que ele não quer 3 vezes o valor do dinheiro que estavam lhe devendo, ele quer agora, não quer mais dinheiro, ele quer sangue, ele quer vingança. E ele vai dar uma justificativa, e a justificativa é absolutamente plausível. Tá? Eu quero mostrar esse discurso para vocês, porque me parece que é dos mais bonitos, né? Os que quis da fuga da minha filha, ninguém sabia melhor. Ninguém melhor do que vós. E Shylock, por sua vez, sabia que a ave iria voar. O destino de todas elas é deixar o ninho. Que seja amaldiçoada por isso. Dizei-nos, sabeis se Antônio teve perdas no mar ou não? Ele que cumpre o prometido. Chamava-me de usurário, pois que cumpra o prometido. Não dizia que emprestava dinheiro por cortesia cristã, pois que cumpra o prometido. De certo, se ele o descumprir, não cortarei sua carne. De que vos serviria? De isca para pescar. Se não alimentar mais nada, alimentará minha vingança. Aquele homem me desgraçou e me deu $500 mil de prejuízo. Riu de minhas perdas e troçou de meus lucros, insultou minha nação, arruinou meu comércio, esfriou meus amigos, aqueceu meus inimigos, e com que razão? Porque sou judeu. Um judeu não tem olhos, não tem mãos, órgãos, dimensões, sentidos, afetos, paixões. Não come a mesma comida, as mesmas armas não ferem, não contrai as mesmas doenças, não cura os mesmos remédios, não aquece e esfriam os mesmos verões e invernos dos cristãos. Se nos ferem, não sangramos. Se nos fazem cócegas, não rimos. Se nos envenenam, não morremos. E se nos injustiçam, não nos vingaremos. Se somos como vós no resto, agiremos como vós também nisso. Se um judeu ofende um cristão, qual sua humildade? A vingança. Se um cristão ofende um judeu, qual deve ser a pena? Pelo exemplo cristão.
Ora, a vingança, a vilania que me ensinais, eu hei de executar. E será difícil, mas hei de superar meus mestres. Essa me parece uma das mais belas. Atuações do Al Pacino, evidente, mas também os seres humanos somos iguais. O Shakespeare é contemporâneo do Hobbes, né? Os seres humanos somos iguais, não porque temos medo à morte. Neste caso, somos iguais porque nos acontecem as mesmas coisas e sentimos as mesmas coisas. Temos o mesmo senso de vingança, o mesmo senso de ódio, mesmo nos machucamos, nos ferem, nos doem as coisas da mesma maneira. Então, é uma igualdade dos seres humanos expressa através dos sentimentos mais profundos do ser humano e não partindo de alguma abstração, né? E eu acho das passagens mais bonitas do Mercador de Veneza. Fechando, comentadores do Mercador de Veneza vão dizer, assim como se diz de tantas outras obras do Shakespeare, que são um tecido de situações cômicas e trágicas, mas que, em todo caso, revelam os sentimentos mais profundos do ser humano, dos quais a gente fala tão pouco, padece tanto e sofre cotidianamente e se fala pouco. Não se fala de vingança, a vingança deixou de existir como palavra. E é tão presente na nossa vida, né? E por isso, em momentos de crises institucionais, crises morais, crises de sentido enquanto nação, enquanto civilização, etc., não vamos encontrar isso em Leandro Carnal nem em ninguém. Vamos encontrar na literatura clássica. Eles vão nos acolher, eles vão nos conter e eles vão nos dar alguma luz de esperança. Não podemos confiar em filósofos midiáticos, né? Digo, os clássicos estão ali. Cada dia eu tenho a sensação, isto é uma confissão, né? Digo, que eu fico escrevendo coisa quando tem tanta coisa para ser lida, né? Digo, quando eu consegui dizer alguma coisa que não foi dita, então aí eu vou começar a escrever, mas o fato é que eu estou no meio, né, que eu tenho que sustentar. Mas, digo, a literatura e estes clássicos nos aconchegam, nos dão suporte e nos dão esperança em tempos de crise. Então, obrigado pela atenção e pelo convite. Se tem alguma pergunta ou comentário... Obrigado, Alfredo. Então, deixo o microfone para aqueles que eventualmente quiserem fazer uma pergunta ao professor. Bom, Alfredo, eu concordo especialmente com a parte que tu falou sobre assim, a gente conhecer a esposa depois que se separa, né? Considerando que eu me separei 3 vezes, eu tenho alguma experiência nesse tema. Mas, no fundo daquela tua colocação, tinha uma certa ideia de que os contratos, quando cumpridos, quando levados a termo, a bom termo, vamos dizer assim, eles, a rigor, não nos revelam muito sobre a natureza humana. É no descumprimento dos contratos, ou seja, quando as coisas dão errado, é que determinados aspectos da agência, da sensibilidade humana vêm à tona, né? Ou seja, o descumprimento do contrato é uma espécie de porta, né, que nos leva para a dimensão daquilo que tu chamasse de humano ou demasiado
humano demasiado humano, né? Eu queria, vamos dizer assim, não sei se eu entendi bem, vamos dizer assim, essa ideia, mas, de certa maneira, tu está afirmando que o descumprimento dos contratos é uma espécie de abertura para o conhecimento do que é humano. É isso mesmo? Eu entendi bem? Exato. Com os outros e consigo mesmo. A gente faz contratos com a gente, né? Também. Não faz só contrato com os outros, né? A gente, não vou mais beber antes das 6 da tarde e está bebendo. A gente vai fazendo contratos que não cumprem, né? E aí a gente vai vendo, se conhecendo, né? Por isso que o esporte é um lugar onde a gente brinca de contrato o tempo inteiro, né? E é um lugar privilegiado para cumprir e descumprir contratos. As penas são administráveis, um cartão amarelo, uma expulsão, um ponto, uma desclassificação, alguma coisa. Não são tão graves como são o descumprimento de contratos sérios, digamos, né? A gente não está muito treinado para aprender do descumprimento de contratos e a gente conhece muito pouco de si mesmo e dos outros quando a gente faz contratos. Por isso que os contratos, mesmo com todas as garantias que a gente e todos os mecanismos que a gente vai criando, incrível, tem alguns lugares assim que você precisa 2 fiadores para alugar um apartamento de 500 pilas, você precisa 2 fiadores com propriedades quitadas dentro do município, uma coisa dificílima. E mesmo assim não garante que o cara vai cumprir. Nada garante o cumprimento de contratos. Por isso que os contratos, em última instância, estão baseados na confiança. Há um elemento em todo contrato que é intransponível, que é a confiança. E por isso que o Shylock, em algum momento, quando o contrato chega a balançar, não vou assinar, estou fazendo por amizade, tá? Somos amigos, assina esse troço aí de uma vez. A confiança e a amizade ainda continua sendo um lugar privilegiado e um ambiente propício para contratos. Mas, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente possa evitar de passar por essas situações para conhecer a espécie humana, melhor conhecê-la pela literatura, porque o ser humano mesmo é pior. Assim, a experiência de alguém com ódio, ou com raiva, ou querendo se vingar, sai da frente porque é terrível. Por isso eu nunca me separei. Fizeste bem. Ok. Obrigado, Alfredo. Obrigado a você.